Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 4, semana 2, vem como temática agora agricultura de jardinagem e agricultura intensiva. Aqui temos uma breve introdução, fala o seguinte: o solo é utilizado para a agricultura desde os primeiros seres humanos começarem a sedentarizar, há cerca de 10 mil anos. Bem, lembrando que o homem vagava pelo território em busca de alimento, né, uma vez que ele começou a dominar técnicas de cultivo, técnicas agrícolas, ele passou a ser sedentário, né, ter moradia fixa, onde ele não precisava vagar pelo território e passou a produzir o seu próprio alimento no local onde ele determinou para morar. Com as diferentes sociedades dispõem de condições ambientais e tecnológicas distintas, verificamos variados padrões de uso de solo ao redor do mundo. Nessa semana, veremos como o solo é agricultável nas planícies europeias e nas montanhas da Ásia. Primeiramente, vamos falar da agricultura de jardinagem, né? É um sistema milenar característico do Sudeste Asiático, né, na chamada área das monções. Né? A agricultura de jardinagem agrega técnicas de irrigação, adubação orgânica, terraceamento e a utilização de mão de obra familiar. O cultivo do arroz prevalece nas imensas planícies aluvionais e nos vales fluviais, que inundam durante o verão em decorrência das chuvas maçônicas. Nas encostas do Himalaia, os terraços inundados recebem as culturas de arroz em associação com as de milhete, de sorgo, de trigo e de leguminosas, né? A exemplo de feijão. Né? Plantas em um sistema de rotação de culturas nas estações mais secas. Utilizada a rotação de culturas, né? Essa comunidade consegue melhores resultados, uma vez que as leguminosas aumentam a fixação do nitrogênio no solo. Né? Esse macronutriente funciona como um adubo natural. Por isso, é muito comum a gente ver essa rotação de cultura, ou seja, a cada estação, a cada plantio, você planta uma modalidade de planta diferente, né? Ora milho, ora feijão, ora arroz, soja, entre outros. Né? Lembrando que nas leguminosas podemos citar o feijão e a soja. Aqui nós temos algumas fotos, né, que mostram o sistema agrícola de agricultura de jardinagem, né, onde são locais íngremes, né, e eles fazem esses degraus aí assim para que te retirem a velocidade da água, né, para que não perca o nutriente do solo, né, até mesmo para evitar que ocorra as escavações. Aí nesses imensos degraus aí, chamados de terraceamento, né, eles fazem suas plantações aí. Lembrando que é um sistema interessante, que no seu ângulo ali é um ângulo mais fechado, né, não é um ângulo reto de 90 graus, é um ângulo de aproximadamente de 70 a 85 graus, né, onde acaba armazenando parte da água das chuvas, né, o que auxilia na irrigação. Nessa foto aqui do meio embaixo a gente pode observar o acúmulo de água, né, gerado no período das chuvas aí nessa região. Tá vendo aqui? Ó. Bem, aqui tem algumas definições, umas palavras que eu havia colocado em destaque, né, como monções, seriam chuvas de verão que se formam no Oceano Índico e adentram o sul da Ásia. Né? O terraceamento é a técnica que consiste em nivelar áreas muito acidentadas, né? A construção daqueles degraus em áreas íngremes, como áreas de montanha. Tem o aluvial, né? Relativo ao entorno de um rio, né? Próximo a um rio. Né? Podemos falar também do sorgo, que são grãos usados na alimentação humana para a produção de farinha e amido industrial, fabricação de pães e biscoitos, originário da África, muito utilizado também na alimentação de animais.
O aluvional, né, que é descendente da palavra aluvial, né, seria o desenvolvimento individual de acordo com a vocação da sua regionalidade, disse cidades que geram as suas riquezas individuais a partir de suas potencialidades. E temos o milete, né, que é uma planta forrageira de clima tropical muito utilizada nesse período, que além de ser útil na rotação de culturas, possui uma boa qualidade nutricional quando usada como ração para aves, suínos e ruminantes. Aqui mais um exemplo aí do terraceamento, né, da jardinagem, como é feito, né, a construção de terraços, né, para retirar a velocidade da água e a inclinação do terreno. Agora, falando um pouco da agricultura intensiva europeia, né? A estrutura agrária da Europa possui um grande número de propriedades familiares, né? Uma vez que a reforma agrária ocorreu lá, né? Em boa parte dos países. Cerca de 90% das unidades agrícolas utilizam mão de obra familiar. Outro importante fator desse setor aí é uma grande quantidade de subsídio oferecido aos agricultores, na tentativa de tornar a agricultura europeia mais competitiva e manter a Europa autossuficiente em alguns produtos agrícolas. A agropecuária sofreu um intenso processo de mecanização, né, aumentando a capacidade produtiva, né, uma vez que foi implantado a grande quantidade de máquinas e técnicas de produtividade, né? Ressaltando aquele primeiro ponto também, onde falamos sobre a mão de obra familiar, né? Temos que ressaltar que a agricultura familiar aqui no Brasil é muito importante, né? É muito importante, principalmente para abastecer o mercado interno. Ela é a principal mantedora dos alimentos, né? No comércio, né? Uma vez que o agronegócio ou a monocultura em larga escala, em grandes latifúndios, tem como fim o mercado internacional, né? É para exportação. Já os minifúndios e a agricultura familiar, sim, que abastecem os mercados e nossa mesa aqui no cotidiano. Os principais produtos são o trigo, né? Na França e Ucrânia, a cevada, no limite com os bosques setentrionais, e o centeio, uma alternância com a batata em solos arenosos. Aqui podemos observar algumas imagens, né, da agricultura intensiva, né, ou seja, em larga escala, onde se tem uma grande quantidade de área a ser plantada, né? Essa é uma imagem de agricultura intensiva aqui no Brasil, né? Para a gente ver como funciona a utilização de máquinas e técnicas de adubação, de pesticida, né? Larvicida, entre outros, ocorre em larga escala também, né? Que vieram tudo junto com a Revolução Verde. Na área do mar Mediterrâneo, né, encontramos o cultivo de oliveiras, né, muito utilizado para a produção de azeitonas, de azeite, né, as videiras, né, que seria a produção de uva, azeite e vinho, como nós falamos aqui, oliveira e videiras respectivamente, além do cultivo de frutas e legumes. A pecuária é praticada empregando alta tecnologia, principalmente nos países nórdicos e baixos, né, com rebanhos bovinos para o consumo de carne e derivados do leite e suínos. A pesca tem alguma importância também em alguns países escandinavos, né, como Portugal e Espanha, países da Escandinávia. A espécie mais comum são o bacalhau, o atum e a sardinha, né? Aqui uma imagem que mostra a agricultura na Europa, né? Para a gente ter uma noção da agricultura intensiva que vem ocorrendo lá, né?
a videira aqui embaixo, produção de uvas e assim, de trigo, né? Então é isso aí, pessoal. Falando um pouquinho sobre a agricultura de jardinagem, espero que tenha ficado bem definido para vocês aí, como também a agricultura intensiva, né, que seria a agricultura que ocorre em larga escala, em grande proporção, em grandes latifúndios, né, imensos latifúndios aí, áreas de terras que tem como foco na Europa o abastecimento da do mercado interno, né? Já aqui no Brasil, esses grandes latifúndios, a ideia deles, né, seria a exportação, né, que compõe o nosso agronegócio. E, de fato, o nosso mercado é abastecido pelos minifúndios e pela agricultura familiar. Um abraço a todos aí e até a próxima.